retornando aqui a definição sobre SNP, né, vem da publicação de Shaw e colaboradores em 1999 e é a definição de polimorfismo de base única, né? Então elas se baseiam nas alterações mais elementares da molécula de DNA, ou seja, mutações de apenas uma base nitrogenada por vez, né? Tipicamente a adenina, citosina, timina e guanina são trocadas por uma forma alternativa, né? Uma outra base nitrogenada. E essas são as formas mais recorrentes de variação genética. Então, existem outras formas, né, como os microsatélites, né, os fragmentos de restrição, né, as variações no número de cópias, mas eles representam 90% da variação genética observada ao longo do genoma. Elas são extremamente abundantes dos genomas e estão amplamente distribuídas. Então, podem estar presentes em todos os cromossomos e, com essa abundância em distribuição, é bem provável que uma delas, né, esteja associada a cada um dos genes que compõem, né, a arquitetura de uma característica, né, a definição do fenótipo para um determinado animal. E a leitura desses SNPs, ela tem ganhado uma automatização muito grande, muito massiva, e hoje é possível, através de pequenos chips, ter a detecção simultaneamente de milhares e milhares de pequenas mutações dessas de uma única base, né? Então, é o que se chama de SNP chip. Basicamente, o processo é a retirada do material genético do animal, normalmente sangue, né? As células sanguíneas que têm DNA, pode ser também por pelo, por penas, ou então por alguma outra abordagem, né, como uma raspagem da mucosa, um swab, alguma outra metodologia, mas mais frequentemente por sangue, né, levada a um laboratório. E aqui temos o que a gente chama de chip de SNPs. Né? Ele é realmente desse tamanho, né? Um tamanho de uma lâmina de visualização no microscópio óptico, né? E dentro dessa lâmina, né, desse chip, a gente tem as milhares de poças que reagem, né, interagem com o material genético que está contido na solução, né, que é colocada dentro desse chip, e identificam se está presente ou ausente determinada base nitrogenada em determinada posição, né, por complementariedade genética. E aqui a gente tem um exemplo de como isso funcionaria. O conceito é bastante similar àquele conceito de efeito de substituição gênica em uma característica que a gente estuda na parte de genética quantitativa. Né? Então, imaginem 3 tipos de animais. E a gente tenha uma determinada característica, né? Pode ser qualquer característica, e que, se o animal tiver adenina-adenina, ele teria 20 unidades a mais dessa característica. Se tiver adenina-citosina, teria 15 unidades a mais. Se tiver citosina-citosina, 10 unidades a mais. Então, a gente codificaria adenina-adenina são 2 doses de adenina. Adenina-citosina, 1 dose de adenina. E citosina-citosina, 0 doses de adenina. Ou seja, a cada vez que a gente acrescenta uma adenina nesse genótipo, a gente aumenta 5 unidades. Então, o efeito, né, o valor genético aí para a adenina, né, o valor de substituição da adenina é de 5 unidades. Né? Então, aqui é o que a gente exemplifica, né? O 10, 15, 20, 0 unidades a gente teria a base, que seria o valor de 10, 1 unidade teríamos 15 e 2 adeninas teríamos 20. E com isso, a gente teria que, amplamente, a gente poderia contar com milhares
de bases nitrogenadas que representam mudanças na característica, né, na variação da característica, e pegando todas essas bases nitrogenadas, né, para todos os animais, a gente teria como estimar o valor de cada SNP. E a soma dos efeitos dos SNPs que um animal possui seriam um método de predição do valor genético do animal, certo? E como isso é feito estatisticamente? Primeiramente, a gente estabelece uma população de estimação. O que seria isso? Seria uma amostra da população de seleção em que nós teríamos o fenótipo e o genótipo, ou seja, a medida fenotípica da característica e a caracterização dos SNPs do animal. Com isso, a gente passaria para uma segunda etapa, que seria a estimação dos valores genéticos, ou seja, a gente poderia atribuir valores para essa equação, né, para esses SNPs, para fazer uma predição. Aí a gente tem uma segunda população, que é uma população de validação, ou uma população de teste. O que essa população vai fazer? A gente vai fingir que a gente não conhece o fenótipo dela, né, não conhece o valor genético dela, e vai verificar se a predição obtida a partir dos SNPs bate com a predição, o valor genético obtido através de fenótipo. E, dando isso certo, a gente passa para a etapa seguinte. Mas não estando certo, a gente vai ter que melhorar essa equação, melhorar a estimação, né, os valores para predizer os valores genéticos, e aí sim a gente vai seguir em frente. Ou seja, esse ciclo de população de estimação, população de validação, ele vai até atingir um valor considerado acurado, confiável, né, de alta acurácia. E com isso a gente pode aplicar posteriormente que essa equação, esse modelo já está bem ajustado, a gente pode usar o nosso painel de SNPs para predizer o valor genético dos animais precocemente e com dada confiabilidade, certo? Então, a gente vai ter a variação dos SNPs, o uso, né, os betas aqui seriam os valores aqui de cada um dos SNPs, né, os efeitos a serem estimados, e os X's, né, seria a quantidade de bases nitrogenadas que a gente tem. Se tem 0, 1 e 2 para cada um dos SNPs calculados. E aí, com essa somatória, a gente teria o valor genético genômico. Agora a gente vai mostrar alguns efeitos da seleção, né, do uso da parte genômica em algumas espécies de animais. Em bovinos leiteiros, né, o Canadá propõe genotipagem obrigatória com chip reduzido, um chip bem mais barato, né, $25 por animal é considerado um valor baixo, né, para toda novilha leiteira registrada para a formação de um banco de dados biológicos e implementação da seleção genômica, ou seja, para que todo animal que entre no banco de dados, ele já tenha a sua avaliação baseada no seu DNA. Então, a gente teria aqui, comparando a parte de custo-efetividade, né, um animal ao nascimento, um macho leiteiro, ele teria uma acurácia, uma confiabilidade do valor genético em torno de 20%, porque nós só conhecemos os valores aditivos do seu pai e de sua mãe. E a amostragem mendeliana, né, a combinação que veio para eles é desconhecida. Então, a acurácia é bem baixa. Né? No caso de testes de progênie, né, um teste de progênie demoraria no mínimo de 5 anos, ao custo médio de $50 mil por reprodutor, e em termos de benefício, seria o que tem maior benefício, mas também tem o maior custo. O que seria em torno de 80% de acurácia, uma acurácia bem significativa, né? E
a seleção precoce, usando os painéis de SNPs, custariam bem menos do que esses 50 mil dólares, né? Então, para ter uma acurácia aqui considerada aqui em torno de 70% hoje em dia, nós teríamos um custo que poderia chegar a 100 dólares no reprodutor para um chip de mais alta densidade, né? Então, quando eu digo densidade, é um chip com mais marcadores, com mais SNPs a serem localizados. Então, apesar de ainda ser inferior ao que se obtém no teste de progênie, a gente tem um benefício financeiro do custo da informação e nós temos um benefício no ganho genético por unidade de tempo, uma vez que o tempo vai ser exatamente no momento em que se analisa, e a gente não teria que esperar esses 5 anos para obtenção de uma avaliação confiável, né? Em aves, a gente tem que o custo para a genotipagem completa de 5 mil animais estariam na base de mais de 1 milhão de reais, de dólares, e que existe uma necessidade de imputação, ou seja, de que determinados dados sejam completados a partir de informação dos seus pais. Ou seja, a gente pode utilizar plataformas mais baratas, com menos SNPs, e baseado na informação dos parentais, né, do pai e da mãe, a gente poderia completar alguns blocos gênicos, né, uma metodologia que é bastante eficiente e bastante interessante. E que esse custo cairia para em torno de 10 a 15 dólares para cada animal genotipado, o que, apesar de ser muito mais barato do que vem se praticando em bovinos, em aves a gente tem que o custo é limitante, porque cada animal tem um valor de mercado muito mais baixo, né? Então deve ser um valor bem mais baixo mesmo para valer a pena. O custo cairia substancialmente, porém é necessário genotipagem de alta densidade em alguns animais, principalmente os pais, para que essa técnica aqui de imputação, né, de colocação de alguns blocos gênicos para completar, né, a informação, essa imputação seja eficiente, né? E para bovinos aqui a gente tem uma base de preço, né, e de tamanho de chip, né? Chips mais baratos de 5 a 15K estariam nessa base de 20 dólares, de 80K na base de 70 dólares e de 777K em torno dos 100 dólares. Então, esse K aqui representa milhares de SNPs. Então, a gente teria chips mais completos, assim, mais densos, né? Em torno de 800 mil, né? Um número, esse 777 é o número informado pela empresa, né? Ela desenhou o painel dessa maneira, mas então a gente tem essa possibilidade aí de ter 777 mil pontos espalhados no genoma. Em seres humanos, para detecção de doenças, já existem painéis que estão chegando perto dos 2 milhões de SNPs, ou seja, que tem uma certa densidade que cobre praticamente todo o genoma de início ao fim, com uma altíssima probabilidade de esses marcadores estarem flanqueando, né, cercando um gene de interesse. E aqui a gente fala sobre a imputação, né? A gente sabe, por exemplo, que neste primeiro cromossomo aqui, né, aconteceu um crossing over e que esse cromossomo foi herdado do pai. E já este aqui foi herdado da mãe. Então, é assim que funciona a imputação. Se você tem, por exemplo, só um ponto aqui, a gente deduz que toda essa parte aqui veio da mãe. E se a gente tem um ponto, por exemplo, aqui no meio do azul, a gente deduz que tudo o que vem cercando ele veio do pai, né? E como a informação genômica entra na avaliação genética? Bom, primeiramente ela poderia ser usada para a identificação de erros de pedigree, erros de paternidade,
né, da mesma maneira que a gente já viu anteriormente sobre a questão de paternidade errônea, atribuindo valores genéticos errados nos animais. Então, a correção dos erros de pedigree pode vir também através dessas informações de chips de SNPs. Né, isso aí é bem comum. Um exemplo foi feito aqui no Brasil, né, notícia aqui de 2013, quando foi bem no início das implementações de estudos genômicos em bovinos Nelore no Brasil. A gente tinha um touro, né, que é o touro backup, que era pensado que ele era filho do touro Fajardo, né, que era um touro muito famoso, um genearca muito famoso dentro do Nelore. Mas, na verdade, a informação de SNP mostrou que os segmentos de DNA que o backup tem não eram compatíveis com o DNA do Fajardo e eram compatíveis com o DNA de outro touro. Então foi determinado que a paternidade dele estava errada e por isso determinou-se que haveria uma possibilidade de fraude. Alguém, para tentar se beneficiar, atribuiu a ele, né, a fama de ser filho, né, de um touro famoso. E como que ela entra dentro do BLUP? Praticamente a gente vai ter que aquela informação de parentesco que a gente dizia, por exemplo, que irmãos completos têm 50% de similaridade genética em média, meios irmãos têm 25% em média, elas entrariam dentro daquela matriz A, porém agora com um valor exato de parentesco entre os animais, que é a similaridade genômica. Então, o coeficiente de parentesco estatístico, probabilístico, é trocado por um coeficiente de parentesco verdadeiro em relação à similaridade de DNA entre dois animais. Né? Alguns programas de melhoramento no passado usavam o que a gente chama de método multistep, né? Então, calcular a DEP tradicional e o valor genético moleculares e combinar em um índice de seleção. Então, teriam duas DEPs, DEP normal, DEP genômica. Misturaria as duas, combinaria as duas e teríamos um índice. Né? Hoje a gente não trabalha mais com esse método. Você não vai ver mais os catálogos trabalhando com esse método. Né? O que se usa hoje é o chamado método single step, de passo único. Né? Então, faz-se uma matriz H, que é uma matriz A enriquecida, adicionada de informação genética. Ou seja, para os animais que têm informação genômica, o parentesco que se tem é o parentesco genômico, é o parentesco de similaridade de DNA. Porém, para os animais que não tiveram seu DNA coletado, o parentesco é dado por estatística, por probabilidade. Então, é uma matriz mista, essa matriz H, que inclui tanto as informações típicas de pedigree, quanto informações genômicas, certo? E nós temos também que uma outra vantagem da utilização da informação genômica seria a quantificação da amostragem mendeliana. Então, sabemos que os pais passam exatamente metade da sua genética para a progênie. Entretanto, também sabemos que irmãos completos podem ter recebido diferentes alelos dos mesmos pais. Na média, eles dividem metade dos genes, mas pode haver maior ou menor semelhança entre eles. Pode haver casos em que os irmãos completos não dividem nenhum alelo para determinado loco. Então, esse é o caso aqui, por exemplo, de um casal de ratinhos, pai AB e mãe CD, em que um dos filhos pode ser AD, outro BC, outro AC e outro BD. Então, é possível, por exemplo, que AD e BC, quando comparados, eles não têm similaridade genética nenhuma para esse par de alelos, né? Para esses genes. Porém, de AD com AC, a gente tem o A em comum. De BD
para BC, a gente tem o B em comum. E assim por diante. Assim como podem também surgir outro ratinho aqui, AD, que tem 100% de similaridade. Então, na média, existe 50% de similaridade, podendo haver 100% de similaridade para um loco ou 0% para um loco. Mas se a gente coloca todos os locos possíveis, todos os genes possíveis, a média é de 50%. Então, para irmãos completos, a gente tem uma distribuição de probabilidade que o topo dela é 50%. E quando a gente não tem informação de genoma, a gente atribui que é esse valor de maior probabilidade. Mas com a informação genômica, a gente pode descobrir que um par de irmãos eles têm um pouquinho mais de similaridade entre si, então eles vão ser mais parecidos geneticamente. Ou então que eles tenham menos similaridade genética entre si, serão mais distantes geneticamente e a semelhança entre eles pode ser dada, por exemplo, por uma criação em comum. Né? Então, dessa maneira, a gente tem também essa mesma relação com os meios-irmãos. E isso é muito importante, porque se a gente pegar, por exemplo, informação de primos, informação de tio, sobrinha, a gente pode direcionar acasalamentos, mesmo que seja entre parentes, de modo que eles sejam minimamente endogâmicos, porque animais podem ter parentes, podem ter uma origem comum, mas compartilharem muito poucos dos genes que estão em seu genoma. Então, essa é uma ferramenta muito importante para manejo da diversidade genética e evitar a endogamia em populações. Né? Então, quais são os benefícios da seleção genômica? Maior acurácia de seleção, através da correção de pedigree e estimação da segregação mendeliana em animais jovens, reduzir o intervalo de gerações através da antecipação da seleção, né, em características que têm a sua obtenção de informação confiável muito tardiamente, como é a produção de leite para a informação de valor genético para a produção de leite em reprodutores machos, né, manter ou aumentar a variabilidade genética através do controle de consanguinidade, mas tem pouco impacto na intensidade de seleção, né? E essa intensidade de seleção, apesar de afetar, assim como já dito anteriormente, né, de você ter a possibilidade de selecionar os animais mais novos e manter esses animais de melhor genética na população, as biotécnicas reprodutivas e as características reprodutivas da espécie serão mais influentes na determinação dessa intensidade de seleção do que simplesmente a seleção genômica. Certo? Outras vantagens: viabilizar a avaliação genética com reprodutores múltiplos. Então, se determinada fazenda usa monta natural em casos de rebanhos criados com muitos machos em um piquete com várias fêmeas, a gente tem possibilidade de saber quem é o pai de determinado animal através da verificação por DNA. Corrigir discrepâncias, né? O uso de touros de repasse e incerteza de paternidade. Então, fazendas que, após a inseminação, né, a não prenhez, né, passa-se um touro de repasse com monta natural. E há uma dúvida, por exemplo, de que se aquele bezerro que nasceu foi filho da inseminação artificial ou do touro de repasse. Então, também poderia reduzir essas discrepâncias. E eliminar doenças genéticas recessivas, o que é de grande interesse, né, principalmente em populações muito endogâmicas, como nas populações de gado de leite, onde já existe possibilidade de eliminar os genes para síndromes congênitas, né, de origem genética, como a má formação vertebral, né, a deficiência de uridina monofosfato, a deficiência de adesão leucocitária, que causam morte precoce nos animais. Alguns resultados, né, com a acurácia genômica, a acurácia tradicional. Para o leite, por exemplo, a gente tem que a acurácia genômica é de 75% versus uma acurácia tradicional de 20%. Para características de tipo, uma mesma relação, 70-20. Para células somáticas, 70-19. Para vida produtiva e para taxa de prenhez, 17-60.
né, da tradicional para a genômica, uma diferença bem significativa em termos de progresso genético, né, de confiabilidade da informação. E outra coisa que se vem observando é uma mudança no perfil de mercado. Então, em 2008, quando ainda não havia a utilização de informação genômica para os produtores, a gente tinha que os touros jovens de 2 a 4 anos, que estariam ainda sem as lactações de suas filhas fechadas, eles eram apenas 24% do comércio total de animais, né? Porque era uma aposta, né? Não se tinha confiabilidade quase nenhuma do seu mérito genético. E o de primeira safra, ou seja, de primeira lactação de suas filhas, em torno de 60%. O que aconteceu 3 anos depois da implementação da seleção genômica? Os touros jovens passaram a ser quase 50%, quase metade dos animais comercializados. Por quê? Porque agora nós temos confiabilidade. Então, passou de 24% para 47%, dobrou a participação dos touros jovens no mercado de inseminação artificial da raça holandesa. Né? Hoje, esses números aí estão bem acima dos 50%, em torno de 60% a 70% para touros jovens. Certo? Então, era isso o que nós teríamos que passar sobre seleção genômica nos animais.